Navegantes, ele ficou mais de 12 horas fechado por causa do nevoeiro. 4 voos, gente, foram transferidos e 7 cancelados. E aqui no Balanço Geral, você tem acompanhado os transtornos que os passageiros estão enfrentando cada vez que essa situação acontece. De janeiro a julho, o aeroporto alterou a rota de 112 pousos e decolagens por diversos fatores, incluindo questões climáticas como os nevoeiros. Mas o que pode ser feito para amenizar esses impactos? A equipe do BG foi atrás de uma resposta. Vamos ver. O passageiro que decidiu viajar pelo Aeroporto Internacional de Navegantes em 2024 teve que trazer junto na bagagem a paciência. Cenas como essas de saguão e praça de alimentação lotados se repetiram muitas vezes. Recebi uma mensagem da Latam no e-mail informando que meu voo foi remarcado para amanhã às 17 horas. Eu cheguei hoje às 17 horas, não sabia que o aeroporto estava fechado, a Latam não tinha me informado nada. Recebi a notificação só na hora que eu já estava aqui no aeroporto. De janeiro a julho, mais de 100 voos foram impactados e diversos fatores resultaram no fechamento do terminal, incluindo nevoeiro. Só no mês passado, o aeroporto chegou a paralisar as operações por 48 horas seguidas, pela falta de visibilidade da pista. E o embarque e desembarque foram realizados em ônibus ao invés de aviões. Recebi uma informação da atendente que seria cancelado o nosso voo e que iria vir 3 ônibus para fazer o nosso translado de Navegante para Curitiba. Sendo que a falta de comunicação aqui está tremenda. A gente está desde 15h15, que é o horário do voo, e estamos até agora aqui às 18h40 e assim, sem resposta. Na hora que eu cheguei, estava um verdadeiro caos e eles disseram que hoje não teríamos embarque. Já teriam mandado que a gente ia para Curitiba. Estávamos esperando para poder os ônibus nos levarem. Esse problema de nevoeiro que nós tivemos ocorreu recentemente, né, causou transtorno na viagem de muita gente. Os outros casos que a pessoa tem hotel, tem compromisso, mesmo assim a gente tem condições de sempre remarcar, de procurar resolver o problema. O fato é que na época em que nós estamos, os nevoeiros marítimos são comuns no litoral catarinense, por uma combinação de temperatura fria do oceano e quente da atmosfera. O nevoeiro marítimo ele se dá por uma situação bem simples. Nós temos o oceano e temos a atmosfera. O oceano está mais frio, a atmosfera mais quente. Nesse meio, umidade. A diferença de temperatura entre o quente e o mais frio acaba condensando e formando um nevoeiro marítimo. Mas uma tecnologia que hoje não existe em Navegantes pode amenizar essas questões de cancelamentos ou transferências de voos. É o ILS, um sistema de pousos por instrumento. O dispositivo fornece 2 informações essenciais ao piloto: o eixo da pista e a trajetória segura da aterrissagem, auxiliando assim a realização desta manobra sob condições de teto e visibilidade restritas. O equipamento pode ser encontrado em 3 categorias. Estas cartas de aproximação cedidas por profissionais da aviação nos ajudam a entender como o equipamento funciona na prática. Este documento traz detalhes da estrutura que existe no aeroporto de Curitiba, no Paraná. A primeira folha tem informações de um sistema bem semelhante ao ILS, chamado VOR. Este passa a referência de 2.100 metros de altura e 450 metros no campo de visão. Já esta página trata da mesma pista, porém utilizando o ILS categoria 2. Repare, a taxa de altitude diminuiu de 2.100 para 350 metros e dos 450 metros da área de visibilidade para um pouco mais de 100 metros, o que dá mais precisão aos serviços. O ILS é o sistema mais preciso de aproximação para pouso. E a minha visão, o que é a minha visão? Eu olho para dentro, eu só olho para os instrumentos. Uma situação de nevoeiro, o seu farol bate, tu só enxerga nuvem na tua frente. Tu não vê, tu não consegue pousar. Em Santa Catarina, os terminais de Joinville e Florianópolis possuem um sistema ILS categoria 1. Tinha que ser mandatório. ILS tinha que ser mandatório, tem que ter em todos os aeroportos. Mas aeroportos aí do sul do Brasil, principalmente, que fecha muito, categoria 2 seria mandatório.
A CCR Aeroportos, concessionária que administra Navegantes, informou por meio de nota que o aeroporto internacional segue os mais rigorosos padrões de segurança, o que inclui monitoramento das condições climáticas 24 horas por dia. Sobre a instalação do ILS, a administração destaca que não é de responsabilidade da concessionária, já que o equipamento não está previsto no contrato de concessão. A Nave Brasil, órgão que autoriza a instalação da tecnologia, não se manifestou sobre o assunto. É situação complicada no aeroporto, né? Mas a gente espera que o nevoeiro se vá e não tenha mais problemas aqui na nossa região. Vamos falar